meditar no texto bíblico que acompanhamos no início, na 1 Coríntios 1, 18 a 31, aonde Paulo diz: nós pregamos o Cristo crucificado. Como acabamos de cantar, da igreja, este é o fundamento: Cristo, o Redentor, aquele que foi crucificado por amor a nós. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, provavelmente todos vocês já em algum momento da conversa, com algum amigo, com algum conhecido, com algum colega, falando da sua fé, falando da igreja a qual vocês pertencem, ouviu a seguinte pergunta: o que a sua igreja proíbe? Pergunta comum, que geralmente nos faz: proíbe bebida alcoólica, proíbe ouvir certos tipos de música, proíbe usar certos tipos de roupa. Qual é a doutrina da tua igreja? E claro que quando perguntam doutrina, na verdade estão perguntando regras que aquela denominação segue. Quanto mais cresce o número de igrejas intituladas como evangélicas, parece que é mais difícil saber o que se entende realmente por esse termo. O que é ser evangélico? O que é ser um cristão evangélico hoje? E por que eu estou falando sobre isso? Porque Paulo, no texto de hoje, ele nos dá uma diretriz objetiva e bem clara do que é ser cristão evangélico. Para alguns, ser evangélico é participar de algum culto onde se valoriza muito a emoção. Para outros, a questão das regras que são impostas, para o cumprimento dessas regras, para que eu faça para obter algo em troca, é muito importante também. Para outros, a questão das roupas, a questão do que se ingere, seja bebida ou comida, é muito importante. Para outras denominações evangélicas é muito importante orar no monte, ou ser batizado em águas correntes, ou no momento de oração ter um copo da água para que aconteça de repente algum milagre que se está pedindo. Para outros evangélicos, o foco principal é a busca por satisfação terrena, satisfação material, por prosperidade material, saúde, felicidade física e emocional. Geralmente vem acompanhado de campanhas, de correntes ou passos de fé para se chegar a alcançar essa prosperidade, esse sucesso tão almejado. É claro que todos esses grupos evangélicos falam de Jesus. Entretanto, a grande maioria deles apresenta Jesus um pouquinho diferente, ou talvez muito diferente do que esse Jesus que é apresentado nos evangelhos, esse Jesus do qual Paulo está falando hoje. Na maioria das denominações evangélicas, Jesus é apresentado como um novo Moisés, com regras, leis, onde se você não cumprir, você é disciplinado, tem que sentar lá no banco de trás. Você não é igual aos outros. É um juiz. Jesus é um juiz que cumpre. Aqueles que não cumprem as regras estabelecidas pela denominação. Em outras, se procura só esse Jesus curandeiro, milagreiro, distribuidor de bênçãos materiais, como se fosse aquele gênio da lâmpada. Pouco se ouve nesse mundo evangélico do Jesus Cristo do qual Paulo está falando no texto de hoje. Parece que esse Jesus Cristo do qual Paulo fala não se encaixa muito no nosso mundo evangélico, na maioria das igrejas de hoje, só que isso não é novidade, porque se olharmos bem, Jesus Cristo não se encaixou no mundo da igreja da sua época. Quem perseguiu Jesus? Quem questionou, confrontou e afrontou, e na verdade entregou Jesus através de várias artimanhas, armadilhas,
fariseus, os saduceus, os escribas e até os pastores, os sacerdotes. De fato, Paulo, no texto de hoje, em todas as epístolas, ele fala do Cristo bem diferente daquele que é anunciado. E muitas vezes tem o nome abusado em muitas igrejas evangélicas. Paulo, no versículo 23, do 1 Coríntios 1, hoje ele diz: nós pregamos o Cristo crucificado. E esse Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, porque os judeus querem sinais, os judeus querem ver milagres. E os gentios, ele está escrevendo aqui mais aos filósofos gregos e aos intelectuais romanos, eles querem entender, eles querem compreender o que de fato é esse Cristo. Ele diz, para eles ele sempre vai ser um escândalo. E no capítulo 2, versículo 2, ele ainda diz: porque eu decidi nada pregar e ensinar entre vocês a não ser Jesus Cristo, e este foi crucificado. Sim, Jesus veio ao mundo com uma missão: sofrer e morrer crucificado. Ele deu a sua vida por amor a cada um de nós. Ele carregou a culpa do nosso pecado, recebeu o castigo que nós merecíamos. E quando tentamos olhar isso com olhos humanos, tentando pela nossa razão alcançar a profundidade de tudo isso, parece loucura. Não, isso é um escândalo, não é bem assim. Quando esse Jesus multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, as multidões corriam para ele. Vemos que queriam proclamar o rei. Jesus disse: eu sei por que vocês estão aqui, que viram meus milagres e querem comer, beber comida, bebida de graça, sem trabalhar. Isso agrada ao Senhor. Só que Jesus começa a dizer: só por da vida, e eu vou ter que morrer para vocês comerem da minha carne. Isso foi um escândalo. As pessoas começaram a abandoná-lo. Hoje acontece a mesma coisa. A maioria das pessoas não quer ouvir de morte de Jesus. E também não quer pensar na sua morte, na prestação de contas que terão que ter depois da morte. E por isso, o Evangelho continua sendo um escândalo. Assim como muitos judeus na época se escandalizaram, e os gentios também, muitos evangélicos que seguem a teologia da glória, a teologia da prosperidade, continuam se escandalizando com aquele Jesus. Eu não estou falando de pagãos, de gentios, eu estou falando de igrejas. Sim, muitos querem entender Jesus, e aí não dá. Muitos ainda querem aquele Jesus, aquelas figurinhas que recebemos todo dia no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. A tua bênção vai chegar, a posse da tua bênção é hoje. Tudo que você quer se realizará hoje, apenas creia. No meio de tantas pessoas e tantas igrejas evangélicas que não se enquadram com o Evangelho de Jesus, que aponta para a cruz, para o sofrimento, para a morte de Jesus e para uma real conversão de cada um de nós, não a partir da nossa decisão pessoal ou um ganho do céu através dos nossos méritos e obras, mas que aponta para uma conversão feita pelo Espírito Santo através da palavra, e somente através da palavra, ou pregada ou administrada nos sacramentos. Diante desse evangelho, muitas pessoas meneiam, reviram na cabeça e dizem: não dá, esse tipo de igreja não é para mim. E por isso, sempre de novo, nós precisamos perguntar: o que nós hoje, como Igreja Evangélica Luterana, ou Comunidade Cristo Rei de Itaguaí, cremos? O que nós ensinamos? Então precisamos sempre de novo olhar para a doutrina que nós seguimos e então dizer:
o mesmo que o apóstolo Paulo. Nós pregamos o Cristo crucificado. O Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar o perdão dos pecados, vida e salvação. O Cristo que veio para nos amparar, confortar nesses dias difíceis, nesses dias maus em que vivemos neste mundo, contaminado pelo caos, pelo pecado, que está presente ao nosso lado, mas que não promete felicidade plena aqui, mas depois, na eternidade junto com Ele. Promete que nada nos faltará enquanto vivermos nesse mundo onde sofremos por causa do pecado, mas que a vitória está assegurada para depois, no lugar onde não haverá mais lágrima, nem choro, nem dor, nem pranto, porque o pecado e a morte serão algo que foram vencidos. Não podemos, como cristãos evangélicos, deixar de falar disso. Nós pregamos o Cristo crucificado. O Cristo que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, como diz Paulo no versículo 24. O Cristo que, se voltasse hoje, provavelmente ficaria escandalizado com muitas das igrejas que levam o nome de evangélicas. Nós pregamos o Cristo crucificado, o Cristo que dá um significado profundo e verdadeiro para a palavra evangélico. Evangélico é aquele que crê no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que nós não estamos mais indo para o inferno. Nós temos alguém que nos amou tanto, que deu a sua vida numa cruz para sofrer e morrer por nós. Sim, Ele teve que sofrer e morrer por isso. Nós não temos outra coisa a pregar a não ser a cruz. Muitas igrejas evangélicas não usam mais a cruz, é um escândalo para elas falar de cruz. Nós precisamos continuar falando da cruz, porque a cruz é a passagem para o céu. Muita gente ainda precisa conhecer esse Cristo para crer nele e se tornar um verdadeiro evangelho. Isso é uma pessoa salva pelo evangelho do Cristo crucificado, uma pessoa que vive o amor de Deus, amando a Deus, honrando a Deus, adorando a Deus, buscando cada vez se alimentar mais através da palavra e dos sacramentos para que sua fé se torne forte, e lá fora, vivendo o amor de Deus ao próximo. E como fazemos isso? Olhando para o que Jesus nos ensinou hoje no Sermão da Montanha, sendo mansos, humildes, pacificadores, não falando, não nos fazendo fofoca, mexerico dos outros, mas olhando para nós mesmos, tendo um coração limpo através do perdão dos pecados, sendo pobres de espírito, isso é, não querendo barganhar com Deus, mas nos colocando diante de Deus como mulher e Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Como Paulo disse: na minha fraqueza é que Tu te tornas forte em mim. E então, levando esse amor a todas as pessoas ali onde estivermos. Quando entendermos isso, quando compreendermos isso, que ser cristão passa pela cruz, ser cristão é viver o amor desse Jesus que se entregou por nós, então estaremos sendo uma igreja realmente evangélica. Nós pregamos o Cristo crucificado. Vamos então todos trabalhar, consagrados, dedicados ao Senhor, usando nossos dons, nossos talentos, nas vocações e tarefas diárias, como filhos, como pais, como irmãos, como marido, esposa, como colegas, como patrões, como empregados, sempre levando esse amor de Jesus a todos, do Cristo crucificado, morto, ressuscitado e que nos garantiu essa vida plena e vitoriosa com Ele, se permanecermos neste Evangelho. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes do Cristo crucificado e ressuscitado para todo sempre.